Lógico desse advento. Então nós começamos lá com a promessa, né, em Gênesis 3,15, o proto-evangelho. Hoje vamos passar pelas profecias do Antigo Testamento, lá em Isaías, e a ideia é que nos próximos domingos a igreja possa receber durante os cultos mais promessas contidas também no Novo Testamento, como a de João Batista, e depois o anúncio, né, do anjo da vinda de Jesus Cristo. Nos cultos noturnos, nós temos trabalhado sobre aspectos que envolvem, né, o amor, como foi pregado no domingo passado, em João 3,16. Hoje trataremos da alegria, que se deparam com esse momento tão oportuno do advento. E na escola bíblica, o nosso objetivo será fazer uma abordagem relacionada à necessidade de um Salvador. Por que esse momento é tão importante? Por que a percepção, né, desse advento, dessa vinda do Salvador é tão especial para nós como cristãos? Uma breve introdução. A Black Friday já passou, o dia da Reforma Protestante já passou, o dia de ações de graças também já passou, e agora a gente só vai ter isso em 2025. A festa do momento agora ela é outra. Certamente você já percebeu, você olha para as casas, você olha para as praças, se você vai no shopping, se você olha para os prédios, está tudo decorado por quê? Por Natal. E o que se celebra no Natal? Eu acho que vocês já sabem, mas não custa lembrar. No Natal nós celebramos o nascimento do Salvador. É uma festa de amor, do amor de Deus pelo seu povo. O amor de Deus que enviou o nosso Salvador. Lá em Lucas 2,11, nós vemos: hoje em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Ok? Isso é claro para nós cristãos. Mas será que as pessoas sabem mesmo por que nós precisamos de um Salvador? Você sabe? É sobre isso que nós iremos falar, sobre a necessidade de um Salvador. Como nós falamos durante esse período do advento, neste domingo e nos dois próximos, nosso objetivo, né, como presbitério, é aguçar na igreja o sentimento da necessidade de um Salvador, que é Cristo o Senhor. E há duas razões em especial, porque nós entendemos que compreender a necessidade de um Salvador é importante. A primeira razão pela qual nós entendemos que tratar desse tema é vital é porque a vinda do Salvador é algo precioso. Imagine, a primeira razão, né, para essa lembrança do Natal, da vinda do Salvador, ela é importante porque quanto mais ansiosamente nós sentirmos a necessidade de um Salvador, mais preciosa será a sua chegada e a sua vinda para nós. Imagina o seguinte: você foi numa viagem de cruzeiro e você passa pelo pesadelo desse cruzeiro naufragar. Após ele colidir em um iceberg, o casco se quebra e o navio transatlântico começa a afundar. Não tem bote salva-vidas para todo mundo. As pessoas elas vão tentar sobreviver como podem. Elas vão se agarrar às pranchas de madeira ou a qualquer coisa que esteja flutuando. O desespero é total, imagine, um naufrágio no meio do oceano. Só que, no entanto, existem alguns no meio desse naufrágio que estão bêbados. E para aquela pessoa que está bêbada, que está embriagada, aquilo é como se fosse uma diversão. Olha, está naufragando, porque ela está fora da sua consciência, ela não está entendendo direito o que está acontecendo. As horas passam, o frio é desesperador, as suas forças estão sendo drenadas pelo esforço para se manter agarrado a algo que esteja flutuando, para se manter livre da água congelante do oceano, e de repente você vê a embarcação da marinha, luzes vermelhas piscando à distância, e isso é muito precioso porque você interpreta que aquilo é a salvação chegando. É o anúncio de um salva-vidas a caminho. Mas para aqueles que estão embriagados, eles se divertem, eles não compreendem. Olha, luzes piscando, eles estão nem aí. É apenas mais um motivo de riso pela sua condição de total alienação daquele momento.
E o que essa história tem a ver conosco? Entendendo que a coisa mais amorosa que nós podemos fazer por vocês, no nosso culto presbitério nesse advento, é ajudá-los a se lembrar e a sentir a necessidade de um Salvador. Nós trabalharemos de modo que nós estejamos sensíveis para a chegada do nosso Salvador. E à medida que nós compreendamos o tamanho a obra de Deus em nosso favor por meio da vida dele, o nosso coração pule de alegria por esta bênção recebida da parte de Deus. Portanto, essa é a primeira razão que nós estaremos estudando sobre isso, para que o nosso coração, como igreja, compreenda a preciosidade de recebermos um Salvador. O segundo ponto pelo qual nós estaremos estudando sobre a necessidade de um Salvador é porque isso está prescrito na palavra de Deus. Lá em Efésios 2, de 1 a 10, Paulo descreve como Deus nos salvou. E ele fala que foi pela graça, por meio da fé. Quando ainda éramos náufragos no oceano do pecado, quando nós estávamos mortos, prontos para a qualquer momento afogar e morrer na condenação eterna, Deus nos enviou um Salvador. Ao final dessa descrição maravilhosa que Paulo faz, dos versos 1 a 10 do capítulo 2 de Efésios, da salvação por meio da graça, ele nos pede algo no versículo 11. Ele diz o seguinte: portanto, lembrai-vos. E essa palavra é uma palavra-chave. Lembrar-se do que Paulo nos orienta? Ele diz o seguinte: lembrem-se, não esqueçam que vocês, gentios, eram chamados de incircuncidados pelos judeus que se orgulhavam da circuncisão, embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano. Naquele tempo, vocês viviam afastados de Cristo, não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Viviam no mundo sem Deus e sem esperança. Paulo está nos pedindo para lembrarmos disso. Não se esqueçam disso. Paulo está aqui como se anunciando: olha, não esqueçam da tamanha salvação que vocês receberam da parte de Deus. Você não pode esquecer como teria sido se o seu salvamento não tivesse chegado a tempo de o capturar com vida. Imagine no caso do transatlântico afundando. Se você fosse salvo numa condição dessa, isso nunca deveria sair da sua mente. Você deveria lembrar disso todos os dias. E é isso que Paulo está falando aqui. Lembrem-se, 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 lembrem-se. Novamente ele diz: lembrem-se de que era uma vez você e eu vivíamos afastados de Cristo. Você e eu estávamos sem um Salvador, sem qualquer direito a ser um cidadão do céu, sem nenhuma promessa que se aplicava à nossa vida. Nós estávamos num mundo sem esperança, sem Deus, destinados à condenação eterna, à condenação justa de Deus. E Paulo diz: lembrem-se dessa obra que Deus fez por vocês. Por causa do Natal, do Salvador, que nós crentes somos salvos pela graça por meio da fé. Como Paulo escreveu aos Tessalonicenses, nós esperamos do céu a vinda de Jesus, o Filho de Deus, a quem ele ressuscitou dos mortos e nos livrará da ira que está por vir. Nós somos, portanto, ordenados a lembrar. Lembrem-se disso. Não esqueçam disso. Tragam isso à memória. Relembrem o seu coração repetidas vezes da obra salvadora de Cristo em nosso favor. Lembrem-se continuamente. Isso é uma ordem bíblica e por isso nós estaremos estudando sobre isso, sobre a necessidade da nossa salvação, a necessidade de um Salvador. E o primeiro aspecto que nós estudaremos a respeito da necessidade de um Salvador é sobre a nossa condição espiritual. E algo forte aqui, a primeira coisa importante, é que por causa da nossa condição espiritual, nós sabemos que nós não estávamos no cantinho da disciplina, mas nós estávamos no necrotério. A nossa condição espiritual, apresentada pelo apóstolo Paulo, é uma condição de mortos. Ele diz em Efésios 2:1: vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e dos seus pecados. Ele complementa em Efésios 2:5 dizendo:
embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados. E talvez se nós perguntássemos a maioria das pessoas por que o pecado é um problema e por que nós precisamos de um Salvador, porque nós precisamos de alguém que nos salve do pecado, a maioria delas poderia dizer que o pecado nos torna culpados diante de Deus e nos coloca sob condenação. Então, por isso, nós precisamos de um Salvador para perdoar os nossos pecados e remover o nosso castigo. Essa resposta está correta? Do porquê nós precisamos de um Salvador? Sim, ela está correta. Mas ela não é a resposta completa. Precisar de perdão dos pecados e remover o castigo faz parte sim da obra salvadora. Mas isso não é o foco de Paulo em Efésios 1 e 5. Não é só disso que nós precisamos. Não é só de perdão de pecados e de remoção de culpa e do castigo que nós precisamos quando nós falamos de um Salvador. A razão pela qual nós precisamos desesperadamente de um Salvador não é porque, nas palavras de John Piper, por exemplo, nós estamos no cantinho da disciplina ou no cantinho do pensamento, colocados ali por Deus, pois nós precisamos pensar no que fizemos de mal, pedir perdão e ser perdoado por ofender a glória de Deus. A necessidade de um Salvador envolve algo muito maior do que isso. Nós precisamos de um Salvador porque nós estamos no necrotério. Nós não estávamos no cantinho da disciplina. Porque no cantinho da disciplina você pode choramingar. No cantinho da disciplina você pode dizer que você sente muito. Você pode fazer algumas boas resoluções e prometer mudar. Você pode decidir se entregar à misericórdia de Deus. O problema é que nós, sem um Salvador, não estávamos no cantinho da disciplina, nós estávamos no necrotério. E o que você pode fazer no necrotério? Nada. Porque no necrotério você está morto. O que Paulo, com efeito, está dizendo em Efésios 2:1 é que antes de nós sermos perdoados, nós precisamos de fôlego de vida e de disposição para nos arrepender e conseguir pedir perdão. Mortos, no entanto, não tem nada disso. Mortos não reagem. Mortos estão mortos. Vocês entenderam? Paulo está dizendo que a nossa condição espiritual não era de quem estava no cantinho da disciplina, mas de quem estava no necrotério, morto, mortinho da Silva. Essa era a nossa condição sem um Salvador. Portanto, nós não precisávamos de um Salvador qualquer. Nós precisávamos de um Salvador grande, porque nós precisávamos de uma grande salvação. Isso se comprova pela forma como Paulo argumentou quando disse que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Paulo, discorrendo no capítulo 2 de Efésios, ele fala que nós éramos pecadores por natureza, que nós estávamos mortos para a justiça e fé, que nós necessitávamos de um Salvador para nos recriar. Vejamos cada um desses pontos. Em primeiro lugar, sobre o nosso pecado como natureza. Há uma frase em Efésios 2:3 que comprova a seriedade da nossa condição de morte espiritual. No final do versículo 3, Paulo escreveu que nós éramos, por natureza, merecedores da ira como os demais. Em outras palavras, tudo o que fizemos para trazer sobre nós a ira de Deus, fizemos porque essa era a nossa natureza, por inclinação natural. Então nós precisamos de um Salvador não apenas porque pecamos, mas porque pecamos por natureza. O homem tem a sua natureza corrompida pelo pecado. Paulo diz claramente que nós temos uma natureza pecaminosa. Por natureza somos filhos da ira. No final de Efésios 2:2, nós lemos que éramos do tipo que recusávamos a obedecer, ou como está na versão Almeida atualizada, nós éramos filhos da desobediência. Essa é uma outra maneira de Paulo argumentar que a desobediência está em nosso DNA espiritual.
Sem um Salvador, sem a obra de Cristo em nós, nós éramos filhos da desobediência. A rebelião contra Deus corre no sangue da natureza humana. Faz parte da natureza pecaminosa que foi herdada de Adão. Isso pelo pecado original e também pelo pecado ocasional, o pecado que nós herdamos e o pecado que nós praticamos dia após dia. Nós estamos mortos porque somos pecadores por natureza. Agora, o que isso tem a ver com estar morto espiritualmente? Aliás, parece que nós sempre estivemos bem vivos e ativos em nossa rebelião e desobediência. Sempre estivemos vivos e nos sentimos vivos, é verdade. Só que estando vivos para a desobediência, nós estávamos mortos para a obediência. Estando vivos para a rebelião, nós estávamos mortos para a submissão a Deus. Estando vivos para a incredulidade, nós estávamos mortos para a fé. Estando vivos para o pecado, nós estávamos mortos para a piedade. Nós não tínhamos uma natureza espiritual viva, na falta de vida espiritual que nos inclinasse naturalmente para a justiça, para a obediência, a submissão e a fé. Nós estávamos mortos. Mortos para a justiça, mortos para a santidade, mortos para a obediência, mortos para a fé. Espiritualmente falando, eu e os irmãos estávamos mortos. Sem um Salvador, eu e vocês não tínhamos menor inclinação espiritual para obedecer a Deus. Não havia vida espiritual alguma em nós sem um Salvador. Portanto, nós precisávamos de um Salvador não apenas para perdoar os meus pecados, mas também para dar vida espiritual, para que o meu e o seu coração se inclinasse a confessar o pecado e se inclinasse a confiar no Senhor e se inclinasse a obedecê-lo com fé e alegria. A nossa condição sem um Salvador era uma condição de pecadores por natureza e mortos espiritualmente para a justiça e para a fé. Nós todos precisávamos de um Salvador. Necessitávamos de um Salvador também para nos recriar. Nós precisávamos de um Salvador para nos fazer novos homens diante de Deus. Você pode constatar isso pelo que Paulo fala em Efésios 2:10, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que de antemão planejou para nós. Vocês observaram o verbo aqui? Criados. Irmãos, vocês conseguem enxergar o que esse verbo implica? A condição que nós estávamos antes de termos um Salvador era tão ruim, era tão catastrófica, era tão horrível que nós precisávamos de alguém não simplesmente para nos perdoar, nós precisávamos de alguém para nos criar de novo. Essa é uma imagem radical. Nós lemos também em Efésios 2:5 que Deus nos deu vida juntamente com Cristo, isto é, juntamente com Cristo nós recebemos vida, ou seja, nós somos vivificados da morte espiritual em qual nós estávamos. Em Efésios 2:10 nós lemos que nós somos criados a partir do nada. O objetivo dessas duas imagens que Paulo usa ali, de sermos criados, de sermos vivificados, é deixar claro, sem sombra de dúvidas, que foi necessário um milagre, como a ressurreição ou a criação, para nos dar vida espiritual. Não existia vida em nós sem Cristo. Ela teve que ser criada a partir do nada, creatio ex nihilo. Nós estávamos mortos e nós precisávamos ser ressuscitados. Não havia vida espiritual em nós. Nós precisávamos ser recriados. Portanto, novamente, nós não estávamos no cantinho da disciplina. Nós não estávamos num local para reflexão, colocados ali por Deus. Não.
No mundo real, nós estávamos no necrotério, nós estávamos mortos espiritualmente. Essa era a nossa condição sem um Salvador. Quaisquer pensamentos que maquinávamos, ou quaisquer sentimentos que nutríamos, ou qualquer ação que nós praticávamos sem um Salvador, eram todas elas, em pensamento, em sentimento, ou em ações da carne ou da inclinação humana. Nada era do Espírito. Sem o Salvador, tudo isso, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ações provinham da carne e não do Espírito de Deus. Nada do que nós fazíamos era bom, porque nós estávamos mortos espiritualmente. Por natureza, nós éramos filhos da ira santa e justa de Deus. Irmãos, vocês conseguem perceber quão horrível era a nossa condição sem um Salvador? Como não tínhamos vida espiritual dentro de nós mesmos, apenas morte. Tudo o que nós pensávamos, tudo o que nós sentíamos, tudo o que nós fazíamos era pecado, ou nos levava a praticar o pecado. E ora, o que é o pecado? Pecado é não alcançar o padrão da glória de Deus, é carecer da glória de Deus. Então, sinceramente, quem consegue fazer alguma coisa para a glória de Deus, uma vez que está morto espiritualmente? Portanto, antes de chegar o Salvador, antes de Ele nos vivificar, antes de o Salvador nos criar novos em folha, tudo que nós pensávamos, sentíamos ou fazíamos era pecar. Tudo que nós fazíamos não era para a glória de Deus. E eu sei que talvez nesse ponto alguém pode retrucar: isso não pode ser verdade. Eu conheço muitos incrédulos que praticam tantas coisas boas. Meu irmão, quando você diz isso demonstra que não há uma visão correta de Deus e do pecado. Quando você julgar que o pecado, o que é pecado e o que é justiça ou retidão, não pense apenas no homem, pense em Deus. Nós fomos feitos para Deus. Deus é digno de todo o nosso amor, nossa confiança, de toda a honra, de toda a gratidão, de toda a obediência, de toda a adoração. E sim, é verdade, nós podemos muito bem construir creches, hospitais, alimentar os famintos, educar os analfabetos, mas se isso não brotar da fé em Deus, se não fizermos isso para lhe render toda a glória, e se não tivermos como objetivo a salvação dos outros, tudo o que fazemos é pecar em relação a Deus. Pois tudo o que não provém da fé é pecado. Também é pecado quando se carece da glória de Deus ou não se alcança o padrão da glória de Deus. De fato, comer, beber ou fazer qualquer outra coisa, se não for feito para a glória de Deus, será sempre pecado. Portanto, presumir fazer bem aos homens, sem que seja pela fé, sem que seja para a glória de Deus, e sem encaminhá-los para Deus, é pecado. Tudo que qualquer um de nós pode fazer sem um Salvador é pecado. Pois por natureza estamos espiritualmente mortos. E até que sejamos vivificados pelo nosso Salvador, nada do que fazemos é espiritual. Tudo vem da carne, vem da inclinação natural do coração pecaminoso. Sem fé e sem intenção de render glória a Deus, tudo é pecado. Logo, sem um Salvador, todas as nossas chamadas boas ações são trapo de imundície. Quando Paulo escreveu aos Romanos, ele explicou com mais detalhes o que significa essa morte espiritual. Em Romanos 8, de 6 a 9, ele diz o seguinte:
Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o espírito controle a mente resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Em outras palavras, irmãos, até que o Salvador venha e nos vivifique pelo seu Espírito, nós estaremos simplesmente na carne, ou sendo controlados pela natureza humana. Isto é, a natureza humana controlará a nossa mente, e a mente da natureza humana ou da carne está sempre em rebelião contra Deus. Na verdade, ela é tão inimiga de Deus que nunca obedecerá à lei de Deus. A natureza humana nunca agradará a Deus. Portanto, o versículo 6 diz que permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Ou seja, a morte espiritual é a condição de se estar desprovido do Espírito de Deus e de, portanto, ser incapaz de obedecer a Deus ou de agradar a Deus. Logo, sem o Salvador, tudo o que fazemos é insubordinação contra Deus e o desagrado. Essa é a nossa condição sem o Salvador. Nós poderíamos continuar multiplicando passagens que tornam a condição de morte espiritual mais vívida e terrível. Por exemplo, 1 Coríntios 2, 13 e 14. Paulo diz o seguinte: quando lhe dizemos isso, não empregamos palavras vindas de sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Mas o homem natural, não espiritual, não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem o quê? Loucura. E ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Irmãos, sem o Salvador para nos criar e nos tornar espiritualmente vivos, nós estamos tão pervertidos em nossos valores que quando nós ouvimos a verdade do Evangelho, pensamos que é loucura, pensamos que é tolice. O nosso senso pela natureza humana está tão pervertido que nós nos tornamos incapazes de compreender a verdade por nós mesmos e de sermos salvos. Esses são os frutos da nossa natureza humana: interpretar as verdades da Escritura como loucura. Um outro texto, Romanos 3, de 9 a 18, Paulo diz o seguinte: já mostramos que todos, judeus ou gentios, estão sob o poder do pecado. Como afirmam as Escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer. Ninguém é sábio, ninguém busca a Deus. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. Sua conversa é repulsiva, como o odor de um túmulo aberto. Sua língua é cheia de mentiras. Veneno de serpentes goteja de seus lábios. A sua boca é cheia de maldição e amargura. Apressam-se em cometer homicídio. Por onde passam, deixam destruição e sofrimento. Não sabem onde encontrar paz. Não têm o menor temor de Deus. Sem o Salvador, nós somos governados pelo pecado. Nós não temos inclinação alguma para buscar a Deus. Nenhuma de nossas ações é boa. Tudo o que nós fazemos é uma expressão velada do pecado. Mas não para aí, tem mais. Vejam Romanos 6, 17 e 18. Paulo fala o seguinte: graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado,
mas agora obedecem de todo o coração a este ensino que lhes transmitimos. Estão livres da escravidão do pecado e se tornaram escravos agora da justiça. Irmãos, até o Salvador nos libertar, nós éramos escravos do quê? Do pecado. Nós não conseguimos fazer o bem, nós não conseguimos alcançar e glorificar a Deus. Não para aí, Efésios 4, 17 a 19. Assim eu lhes digo com a autoridade do Senhor: não vivam mais como gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão, andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endurecem o coração para Ele. Tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. O que Paulo falou aqui está diretamente relacionado com o nosso estado de morte espiritual. Nós estávamos, ele fala em Efésios 2:1, mortos em nossas transgressões e pecados. Essa é a condição do homem sem o Salvador, morto espiritualmente. Eu quero encerrar a aula, irmãos, examinando uma palavra do próprio Salvador a respeito do nosso estado de morte no pecado. Meu desejo é responder a pergunta: mortos no pecado era uma ideia da cabeça de Paulo ou ele aprendeu de Jesus? Ele aprendeu de Jesus. Em Mateus 8:21, um dos discípulos se aproximou de Jesus e solicitou-lhe: Senhor, deixa-me primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: siga-me agora, deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Percebeu? Paulo não inventou a ideia de que existem pessoas que estão fisicamente vivas, mas espiritualmente mortas. Foi Jesus quem disse: deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Mas o que Jesus pensava dessa morte? Essa morte era desculpável de algum modo? Essa morte espiritual poderia ser desculpável de alguma forma? Olha o que Jesus fala em Mateus 23. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseu, hipócritas! São como túmulos pintados de branco, bonitos por fora, mas cheios de ossos e toda espécie de impureza por dentro. Por fora parecem justos, mas por dentro o seu coração está cheio de hipocrisia e maldade. Este aqui é um exemplo perfeito de um homem morto, justo. Vivo fisicamente, morto espiritualmente. Um homem limpo e religioso por fora, como um caixão, que é belíssimo por fora, mas por dentro, ossos podres, restos mortais mal cheirosos, morte. Portanto, não. A morte espiritual não é desculpável diante dos olhos de Deus. A morte espiritual é algo abominável a Deus. A nossa incapacidade de nos submeter a Deus, de agradar a Deus, não nos desculpa diante do Deus Todo-Poderoso. A razão pela qual nós não podemos nos submeter a Deus sem o Salvador é simplesmente porque nós não queremos, ponto final. É a nossa natureza pecaminosa imperando, reinando. Jesus, por sua vez, faz-nos a advertência mais sóbria e nos dá a esperança mais encorajadora possíveis ao encerrarmos esse estudo. Ele adverte em Mateus 23, 27 que é possível você ter sua vida completamente limpa por fora e ainda estar morto por dentro. Ele fala: você precisa do Salvador não apenas mas por meio dele ofertar a Deus as suas boas ações, nem apenas para perdoar os seus pecados. Você precisa do Salvador porque está espiritualmente morto, totalmente frágil sem Ele. Não importa quão bem você pareça estar externamente. Sem o Salvador, todos nós estaríamos mortos espiritualmente. E o Senhor nos encoraja.
Se você ainda está morto espiritualmente, ele diz o seguinte: eu lhes digo a verdade, quem ouve a minha mensagem e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. E eu lhes asseguro que está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os mortos ouvirão a minha voz, a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Irmão, se há alguma vida espiritual dentro de mim, dentro de você, nós devemos isso, a voz soberana e graciosa de um Salvador. Se você não ainda tem vida em Cristo, o Salvador lhe faz um convite: venha. Quem tiver sede, venha. Beba da graça da água da vida. Beba e viva eternamente. A nossa condição espiritual, irmãos, requer um Salvador. E ele veio, e essa é a alegria. Em Lucas 2,11, hoje em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Neste Natal, irmãos, recorde-se da sua condição espiritual. Sem Cristo, sem o Salvador, a nossa condição é morte. Morte espiritual. Necrotério. Portanto, abrace o Salvador, que é Cristo, o Senhor, e viva eternamente. Amém? Amém. Por que precisamos de um Salvador? Porque a gente precisava refletir? Porque a gente estava doente e precisava ser curado? Porque estávamos mortos. O morto pode fazer algo por si? Nós dependíamos de um milagre, de um grande Salvador, que nos desse nova vida. E foi isso que Cristo fez. Portanto, nessa primeira aula, esse é o objetivo. Se todo mundo compreendeu isso, eu fico feliz. A necessidade de um Salvador. Nós pensamos agora, estamos a 17 dias do Natal, celebrar o nascimento do Salvador. A vinda dele foi com esse objetivo. Nós precisávamos tanto desse Salvador, porque sem ele, a nossa condição era de morte espiritual. Sem o Salvador, nós estaríamos justamente condenados por Deus à eternidade na perdição e ira santa e justa. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por esse momento de aula. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de aprendermos sobre a necessidade de um Salvador. Nessa primeira aula, Pai, sobre a nossa condição espiritual, condição de mortos, nossos delitos e pecados, condição, Pai, de por natureza, filhos da ira, filhos da desobediência, totalmente incapazes, ó Deus, de obter salvação, vida eterna por méritos próprios. Mas isso nos remete, ó Deus, às promessas que o Senhor faz em Sua palavra e que se cumpriram da vinda de um Salvador, Pai, que foi o Teu próprio Filho, para nos dar a vida eterna, para nos livrar, Pai, da ira santa e justa e nos conduzir, Pai, à eternidade contigo. Muito obrigado, Deus, por tamanha misericórdia, por tamanho amor. Nós temos grande alegria em poder celebrar, Pai, a vinda do nosso Salvador ao mundo para nos salvar. É no nome de Cristo nós oramos. Amém. Amém. Bom, vamos ao café e em breve retornamos.